Um milionário atormentado pelo desaparecimento de sua noiva descobre um garoto com um anel que pode mudar tudo. Mas à medida que se aproxima, uma verdade enterrada há anos ameaça destruir o pouco que resta de sua vida. A cidade estava movimentada naquela tarde, com pedestres atravessando apressadamente as ruas sob um céu tingido de cinza. Ricardo caminhou devagar, sem direção clara, como tantas outras vezes durante 12 anos. Ele era um homem que carregava uma melancolia silenciosa, quase palpável. A vida o levou ao auge do sucesso, mas o vazio que sentia não poderia ser preenchido com riqueza. Isabel, sua noiva, havia desaparecido inexplicavelmente, deixando um abismo que nenhuma fortuna poderia preencher. O barulho do centro da cidade o cercava. Gritos de vendedores, barulho de pneus nas avenidas e o murmúrio constante de conversas passageiras. Ricardo parou em frente a uma vitrine, seu reflexo se misturando aos itens expostos, quando algo chamou sua atenção. Um menino de não mais de 12 anos oferecia alianças aos transeuntes com um surpreendente ar de autossuficiência. Ele era pequeno e magro, mas havia algo em sua postura, no olhar que dava a quem passava, que o destacava. Ricardo resolveu se aproximar, mais por curiosidade do que por intenção de comprar alguma coisa. Ele olhou para os anéis na bandeja que o menino segurava, até que um em particular chamou sua atenção. Era simples, uma argola de prata com as iniciais IM, gravadas discretamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Esse anel era idêntico ao que Isabel usava. "Quanto custa este?" Ricardo perguntou com a voz mais seca que o normal. O menino olhou para ele com olhos cautelosos, como se avaliasse se deveria responder. Após um momento de silêncio, ele finalmente respondeu: "Não está à venda. Este é especial." "Especial?" Ricardo ergueu uma sobrancelha, sua curiosidade se intensificando. Algo no tom do garoto o fez hesitar. "É da minha mãe", respondeu o menino com firmeza, apertando a bandeja contra o peito. "Só o tenho aqui porque ele me pediu para cuidar dele." A revelação deixou Ricardo imóvel. Seu olhar estava fixo no rosto do menino, analisando cada detalhe com espanto crescente. Havia algo familiar nele. O formato dos olhos, a inclinação do queixo, tudo o lembrava de Isabel. "Qual o seu nome?" ele perguntou, tentando não parecer muito agressivo. "Miguel", respondeu ele, dando um passo para trás, como se já estivesse farto daquele estranho. Ricardo fez um esforço para suavizar a expressão. Ele não queria assustar o garoto, mas também não podia deixar aquela estranha coincidência passar. "Miguel, posso te perguntar mais uma coisa?" ele disse, medindo suas palavras com cuidado. "Esse anel... De onde sua mãe tirou isso?" Traduzido do espanhol para o português. www.onlinedoctranslator.com. O menino olhou para ele, estreitando os olhos, como se tentasse determinar se o homem era confiável. Mas antes que ele respondesse, um barulho próximo desviou sua atenção. Sem dizer mais nada, Miguel pegou sua bandeja e desapareceu no meio da multidão, deixando Ricardo com um misto de confusão e esperança. Ao vê-lo desaparecer, Ricardo não pôde deixar de sentir que havia encontrado uma pista, uma pequena fenda na névoa que o rodeava há anos. Poderá Miguel ser a chave para encontrar Isabel? Ricardo passou o resto da tarde andando pelo centro, em busca do menino que havia desaparecido no meio da multidão. Embora soubesse que as chances de encontrá-lo eram mínimas, algo dentro de si o levou a tentar. Aquele anel, aquelas iniciais e a semelhança física de Miguel com Isabel eram coincidências demais para serem ignoradas. Porém, horas se passaram e a criança não apareceu novamente. Na manhã seguinte, Ricardo voltou ao centro. Sentou-se num café perto do local onde vira Miguel pela primeira vez, observando as pessoas irem e virem. Havia algo perturbador na sensação de que o destino poderia ter pregado uma peça nele. Quando ele estava prestes a sair, uma figura familiar apareceu entre os vendedores ambulantes. Era Miguel, carregando a mesma bandeja de alianças. Ricardo levantou-se imediatamente e caminhou em sua direção, tomando cuidado para não parecer muito apressado. Quando ele estava perto o suficiente, ele falou suavemente: "Olá de novo, Miguel. Eu não queria te assustar ontem. Eu só quero fazer algumas perguntas." O menino olhou para ele com desconfiança, mas desta vez não fugiu. Ricardo interpretou o silêncio dela
como um convite para continuar. Esse anel, aquele que você disse que era da sua mãe, ele te contou alguma coisa sobre ele? Ele perguntou, tentando parecer casual. Miguel franziu os lábios, avaliando se deveria responder. Finalmente, com alguma desconfiança, ele respondeu: é um amuleto. Minha mãe sempre carrega com ela porque diz que dá sorte. Ou pelo menos foi o que ela disse antes. Agora ele economiza mais do que usa. E onde está sua mãe agora? Ricardo perguntou com cautela. A pergunta pareceu deixar o garoto desconfortável, e ele franziu a testa e deu um passo para trás. Por que você quer saber? Miguel respondeu com um tom desafiador. Ricardo ergueu as mãos como se quisesse acalmá-lo. Não quero incomodá-la ou machucá-la. É só que acho que a conheço, ou pelo menos conheci alguém muito importante para mim que tinha um anel parecido. Miguel o observou por um momento, tentando decifrar se havia sinceridade em suas palavras. Finalmente, ele soltou um pequeno suspiro. Minha mãe não fala muito sobre o passado. Só sei que ele tinha aquele anel antes de eu nascer. O coração de Ricardo disparou ao ouvir essas palavras. Tentou manter a compostura, mas a ideia de que Miguel poderia ser seu filho começou a enraizar-se fortemente na sua mente. Qual é o nome da sua mãe? Ele insistiu, tentando não parecer desesperado. Mas Miguel, alertado pelo tom de Ricardo, voltou a fechar a porta. Eu não deveria estar falando com você. Minha mãe sempre me diz para não confiar em estranhos, especialmente em homens ricos como você. Ricardo sentiu uma pontada no peito, mas decidiu não pressionar mais. Ele sabia que precisava agir com cuidado se quisesse obter respostas. Miguel, porém, já havia dado um passo para trás, pronto para ir embora. Miguel, não quero te causar problemas, disse Ricardo antes que o menino pudesse sair. Só queria saber se posso falar com sua mãe algum dia. O menino não respondeu. Sem mais palavras, ele virou-se e desapareceu na multidão, deixando Ricardo com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa. Ele tinha que descobrir a verdade. Não importava quanto tempo demorasse. Naquela noite, Ricardo sentou-se em seu amplo, mas vazio escritório, rodeado de lembranças que pareciam zombar de sua solidão. As sombras na sala se alongavam, enquanto ele segurava um copo de uísque, olhando para um pequeno caderno onde costumava anotar detalhes importantes. Aí começou a escrever. Miguel, uma criança com olhos familiares, um anel com as iniciais M. Coincidência? Horas se passaram enquanto Ricardo revisava mentalmente todas as conversas que teve com Miguel. Havia algo de inegável na forma como o menino falava, nos seus gestos e até na sua atitude desconfiada. Isso o lembrava muito de Isabel. Ela não podia ignorar a possibilidade de que essa criança não estivesse apenas ligada a ela, mas pudesse ser seu filho. Seu filho. O pensamento o atingiu como uma onda, trazendo consigo uma mistura de euforia e medo. Ele ligou o laptop em busca de qualquer informação que pudesse se relacionar com Isabel. Ele tentou encontrá-la inúmeras vezes desde o seu desaparecimento, mas tudo em vão. Agora, com esta nova indicação, a esperança ressurgiu com força. Resolveu procurar escolas, registros ou notícias que pudessem citar um menino chamado Miguel e sua mãe. A tarefa era monumental, mas Ricardo tinha recursos e, acima de tudo, uma determinação nunca tão intensa. À medida que a noite avançava, sua mente vagou para o passado. Ele se lembrou da última vez que viu Isabel. Foi uma despedida rotineira como tantas outras, mas no dia seguinte, ela simplesmente não apareceu. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em anos de incerteza. Agora, com Miguel em cena, as peças do quebra-cabeça pareciam começar a se encaixar. Na manhã seguinte, Ricardo voltou ao centro. Ele caminhou pelas mesmas ruas procurando o menino. Desta vez, porém, ele não se apressou. Parou para observar os detalhes, os rostos dos vendedores, os movimentos dos transeuntes. Finalmente ele viu. Miguel estava sentado na calçada, arrumando as alianças na bandeja com uma concentração incomum. Ricardo decidiu que deveria aproximar-se novamente, mas desta vez com mais cautela. Olá, Miguel, disse ele, inclinando-se ligeiramente para não parecer intimidador. O menino ergueu os olhos, mas desta vez não pareceu tão surpreso. Você de novo, ele respondeu,
suspirando como se estivesse esperando por esse encontro. Ricardo sentou-se num banco próximo, respeitando a distância. Eu sei que fui muito agressivo ontem, mas quero muito ajudar você, ou ajudar sua mãe. Quero entender algo que está em meu coração há muito tempo. Miguel olhou para ele sério, como se tentasse ler além das palavras. Finalmente ele falou, embora com cautela. Por que você se importa tanto? O que você tem a ver com minha mãe? Ricardo sentiu que esta era a sua oportunidade, mas também sabia que qualquer palavra falsa poderia estragar tudo. Ele decidiu ser honesto, pelo menos parcialmente. Há muitos anos perdi alguém muito importante. Ela estava usando um anel igual ao que você gosta. Não sei se é coincidência ou se realmente existe uma ligação, mas preciso saber. Miguel pareceu considerar as palavras dela, mas antes de responder, levantou-se e pegou sua bandeja. Não posso te contar mais. Minha mãe me mataria se soubesse que falei com você. Ricardo não insistiu desta vez. Ao observar o menino se afastar, ele sabia que precisava encontrar outra maneira de obter respostas. As suspeitas se transformaram em uma centelha de esperança, e essa esperança o empurrou para a frente. Se Isabel realmente estivesse viva, e Miguel fosse seu filho, ela não descansaria até encontrá-los e reconstruir a vida que lhes havia sido tirada. Ricardo voltava ao centro dia após dia, tentando coincidir com Miguel. Cada vez que o via, ela se esforçava para estabelecer um relacionamento mais próximo, ainda que com passos cuidadosos. Ele sabia que o menino era desconfiado e qualquer tentativa de pressioná-lo poderia afastá-lo para sempre. A paciência seria sua melhor aliada. Numa tarde ensolarada, após vários encontros breves e evasivos, Ricardo notou Miguel sentado debaixo de uma árvore em um dos lados da praça, descansando após vender suas alianças. Resolveu se aproximar com um gesto simples. Um sorvete. Você gosta de chocolate? Ele perguntou, entregando-lhe a sobremesa. Miguel hesitou por um momento antes de aceitar, olhando para Ricardo com uma leve carranca. Obrigado. Mas você não precisa fazer isso, disse ele, mordendo sorvete com cuidado. Não faço isso porque preciso. É apenas um gesto. Além disso, parece que você trabalha muito. Todos nós precisamos de uma pausa de vez em quando. Miguel não respondeu de imediato, mas Ricardo notou que sua postura relaxou um pouco. Ele aproveitou o momento para iniciar uma conversa mais leve. Você sempre vendeu anéis? Ele perguntou, fingindo curiosidade. Há alguns anos, respondeu Miguel, limpando a boca com as costas da mão. Minha mãe diz que é melhor ganhar coisas para si mesmo. Ricardo sorriu. Essa frase o lembrou de algo que Isabel teria dito. Ele decidiu compartilhar um pouco de si mesmo, na esperança de ganhar a confiança dela. Quando eu era jovem, também trabalhava para ganhar a vida. Ele vendia jornais pela manhã, antes de ir para na escola. Miguel olhou para ele com alguma surpresa, como se não conseguisse imaginar alguém tão bem vestido fazendo um trabalho tão simples. Você? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, nem sempre tive tudo o que tenho agora. Minha vida não foi fácil, mas sempre acreditei que poderia mudar meu destino. O menino assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Ricardo sentiu a barreira entre eles começar a desmoronar, embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer. E por que você vem aqui todos os dias? Perguntou Miguel, mudando de assunto e olhando para Ricardo com renovada desconfiança. Ricardo pensou cuidadosamente em sua resposta. Porque acho que encontrei algo importante aqui. Algo que procuro há muito tempo. Miguel franziu a testa, mas não fez mais perguntas. Porém, Ricardo viu um lampejo de curiosidade nos olhos dela. Ela decidiu não pressioná-lo, permitindo que a conversa morresse naturalmente. Os dias seguintes continuaram nesse ritmo. Pequenos encontros, conversas casuais e momentos compartilhados que aos poucos construíram uma ponte entre eles. Ricardo aprendeu que Miguel tinha um espírito aguçado e uma maturidade incomum para a sua idade. Ele também descobriu que por trás de sua desconfiança havia uma criança que ansiava por conexão e segurança. Finalmente um dia, enquanto organizavam juntos a bandeja de anéis, Miguel fez uma confissão inesperada. Minha mãe sempre diz que não se pode confiar nas pessoas ricas, disse ela, sem olhar diretamente para ele. Mas você não se parece com os outros. Ricardo sentiu um misto de alegria e tristeza ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que estava conseguindo conquistar a confiança do menino,
mas também entendia que Isabel havia construído um muro entre eles para protegê-lo. Uma parede que ele teria que derrubar com cuidado. Nem sempre somos o que parecemos, Miguel. Às vezes só queremos ajudar, ele respondeu com um sorriso sincero. Pela primeira vez, o menino respondeu com um sorriso pequeno e tímido. Ricardo sentiu que finalmente estava abrindo uma porta para algo mais profundo. A conexão foi crescendo e, embora o caminho fosse longo, cada passo o aproximava das respostas que procurava. O vínculo entre Ricardo e Miguel continuou a fortalecer-se nos dias seguintes. Embora o menino continuasse reservado em muitos aspectos, aos poucos foi se abrindo, contando pequenas anedotas do seu dia a dia. Ricardo ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe que pudesse ligá-lo a Isabel. Uma tarde, enquanto ambos estavam sentados num banco da praça, Miguel começou a falar da mãe. Foi a primeira vez que ele mencionou algo além do estritamente necessário. Minha mãe sempre me diz que o mundo não é um lugar seguro, comentou, enquanto brincava com um anel na bandeja. Ele diz que existem pessoas más que só querem nos machucar. Ricardo sentiu um nó no estômago ao ouvir essas palavras. Ele passou anos se perguntando por que Isabel havia desaparecido tão repentinamente. Agora, ele começava a suspeitar que talvez houvesse algo mais por trás de sua partida. Sua mãe trabalha aqui no centro? Ele perguntou cautelosamente, tentando não parecer muito curioso. Miguel balançou a cabeça. Não, trabalhe em casa. Ele diz que é melhor assim, que assim ele cuida melhor de mim. Ricardo assentiu, tentando manter a calma, embora sua mente já estivesse começando a juntar as peças. Ela decidiu contar um pouco da sua história, na esperança de deixar Miguel mais confortável. Há muito tempo conheci alguém que também pensava assim, disse ele com tom nostálgico. Ele sempre disse que o mundo poderia ser um lugar perigoso, mas que o amor era a única coisa que valia a pena arriscar. Miguel olhou para cima intrigado. Quem foi? Perguntou ele com um lampejo de curiosidade. Ricardo sorriu tristemente. Ele era alguém muito importante para mim, uma mulher corajosa, com um coração enorme. Mas um dia, ele desapareceu. Eu nunca soube por quê. O menino ficou em silêncio por um momento, como se processasse a história. Finalmente, ele respondeu com uma voz mais suave que o normal. Minha mãe não fala muito sobre o passado dela. Ele apenas diz que há coisas que é melhor esquecer. Ricardo sentiu que aquelas palavras eram uma confirmação do que temia. Isabel tinha desaparecido por algum motivo, e agora parecia claro que Miguel estava relacionado com essa decisão. Ele já te contou sobre seu pai? Ele perguntou gentilmente, temendo que o garoto se fechasse novamente. Miguel balançou a cabeça. Não, ele apenas diz que não está. Isso nunca foi. O coração de Ricardo afundou. Se Miguel fosse mesmo seu filho, Isabel não lhe contara nada. Mas apesar da dor, ele decidiu que não era hora de insistir mais. Ele precisava que Miguel confiasse completamente nele antes de dar o próximo passo. Nos dias seguintes, Miguel começou a falar mais sobre a mãe. Ela mencionou que adorava ler, principalmente romances, e que ele sempre lhe contava histórias sobre lugares distantes. Ricardo lembrou como Isabel se perdia nos livros, sonhando com viagens e aventuras. Mas o que mais impactou Ricardo foi quando Miguel falou sobre uma música. Minha mãe sempre canta uma música antes de dormir. Ele diz que é especial porque alguém cantou para ele quando ele era jovem, disse Miguel, olhando para o chão. Ricardo sentiu um arrepio. Eu conhecia essa música. Era a mesma que ele cantava com Isabel nos momentos mais íntimos. A ligação entre Miguel e o seu passado tornou-se cada vez mais evidente, e Ricardo estava mais determinado do que nunca a encontrar Isabel e descobrir toda a verdade. Miguel caminhava pelas ruas do centro da cidade, com a bandeja de anéis bem colada ao peito, mas com a mente longe do trabalho. Desde que Ricardo apareceu em sua vida, algo mudou. Um sentimento estranho cresceu nele, uma mistura de curiosidade e desconfiança que ele não conseguia decifrar. Embora ela tivesse começado a confiar um pouco nesse homem, as palavras de sua mãe continuavam a ecoar em sua mente. Nunca confie em estranhos, especialmente nos ricos. Eles sempre querem algo em troca. Naquela noite, no quartinho que partilhava com a mãe, Miguel observou Isabel organizar os papéis numa mesa velha e desgastada. Sua mãe sempre parecia ocupada, mas nunca explicava exatamente o que fazia.
Ele decidiu tentar a sorte e perguntar: Mãe, você já conheceu alguém chamado Ricardo? Ele deixou escapar de repente. Isabel parou de repente. Seu corpo ficou tenso por um momento antes de se mover novamente, como se não tivesse ouvido a pergunta. Por que você pergunta isso? Ele respondeu sem olhar para ele. Miguel hesitou. Ela podia ouvir o desconforto na voz da mãe, mas decidiu insistir. Tem um homem que aparece no centro. Ele diz que perdeu alguém importante. Eu acho... Talvez eu conhecesse você. Isabel largou os papéis e virou-se para ele. Sua expressão estava repleta de um misto de preocupação e algo que Miguel não conseguia identificar. Ela se agachou na frente dele, segurando-o pelos ombros. Filho, me escute bem. Há coisas que é melhor não saber e pessoas das quais devemos ficar longe. Prometa-me que não falará com aquele homem novamente. Miguel sentiu uma pontada de culpa, mas também uma onda de confusão. Por que sua mãe reagiu assim? O que ele estava escondendo? Mas ele parece uma boa pessoa e diz que só quer ajudar. Miguel evitou o olhar dela, sentindo que de alguma forma estava traindo a confiança de Isabel. Ela suspirou profundamente, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. As pessoas nem sempre são o que parecem, Miguel. Por favor, confie em mim. Tudo o que faço é por você. Miguel assentiu, mas as dúvidas não desapareceram. Naquela noite, enquanto estava na cama, não conseguia parar de pensar em Ricardo. Havia algo nele que a fazia se sentir diferente, como se a conexão deles fosse mais do que apenas uma coincidência. Na manhã seguinte, enquanto vendia alianças, Miguel avistou Ricardo de longe. Algo dentro dele o empurrou para se aproximar, mas ele se lembrou das palavras de sua mãe. Ele decidiu se afastar, tomando um caminho diferente, tentando evitar qualquer contato. No entanto, ele não conseguia escapar dos pensamentos que o atormentavam. Ricardo, por sua vez, notou a ausência de Miguel naquele dia. Ele havia começado a notar as mudanças no comportamento do menino, na forma como o observava, como se estivesse tentando decidir se confiava nele ou não. Eu sabia que Isabel devia estar por trás daquela barreira emocional, mas não podia culpá-la. Ele havia desaparecido por algum motivo e provavelmente estava protegendo Miguel de algo que Ricardo ainda não entendia. Os dias foram passando e Miguel continuou evitando Ricardo. Mas quanto mais ele tentava ignorar isso, mais crescia sua necessidade de saber a verdade. Quem realmente era aquele homem? E por que sua mãe parecia tão aterrorizada com a aproximação deles? Finalmente, Miguel tomou uma decisão. Se quisesse respostas, teria que encontrá-las sozinho. Ele não podia confiar completamente em Ricardo, mas também não podia ignorar o que seu coração lhe dizia. O conflito dentro dele cresceu, dividindo-o entre a lealdade à mãe e uma estranha ligação com Ricardo que ele não conseguia entender. Ricardo não podia ignorar os sinais. Miguel começou a evitá-lo deliberadamente. Mas o comportamento do menino apenas confirmou que havia algo mais profundo por trás de sua atitude. Ele decidiu que havia chegado a hora de procurar Isabel diretamente. Se ela realmente estivesse viva, precisava de respostas, mesmo que isso significasse provocar feridas do passado. Através de contactos e recursos pessoais, Ricardo conseguiu obter pistas sobre uma mulher que correspondia à descrição de Isabel. Os dados o levaram a um bairro humilde da periferia da cidade. Era um lugar modesto, onde as casas pareciam mal resistir ao passar do tempo. Ao chegar em frente a uma casinha de fachada desgastada, sentiu o coração disparar. Seria possível que depois de tantos anos, Isabel estivesse do outro lado daquela porta? Ele bateu suavemente, esperando alguém responder. Depois de alguns segundos de silêncio, a porta se abriu e lá estava ela, Isabel. Embora o tempo tenha deixado marcas em seu rosto, seus olhos permaneceram os mesmos, profundos, cheios de emoção e, naquele momento, de surpresa. Ricardo, sua voz era apenas um sussurro, cheia de descrença. Isabel, ele respondeu com um nó na garganta. Por um momento, nenhum deles disse nada. Foi como se o tempo tivesse parado, deixando a intensidade do reencontro falar por si. Por fim, Isabel abriu um pouco mais a porta, o suficiente para que Ricardo pudesse ver o interior da casa. Simples, mas acolhedor. Você não deveria estar aqui, disse ela com firmeza, embora sua voz tremesse ligeiramente. Preciso entender, Isabel.
Durante anos me perguntei o que aconteceu. Agora, acho que tenho parte da resposta, mas preciso ouvir de você. Isabel suspirou e, após um momento de hesitação, convidou-o a entrar. Sentaram-se em uma pequena mesa no centro da sala. Ricardo pôde ver em suas mãos o anel com as iniciais IM, o mesmo que havia desencadeado toda essa busca. Tive que desaparecer, Ricardo. Não foi uma decisão fácil, mas foi a única forma de nos protegermos, disse Isabel baixando o olhar. Proteger-nos? Sobre o quê? Ele perguntou, tentando manter a calma. Isabel respirou fundo antes de continuar. Quando descobri que estava grávida, também sabia que tinha gente que queria te fazer mal. Pessoas que teriam usado o nosso filho para chegar até você. Eu não poderia permitir isso. Seu mundo era perigoso e eu não estava disposto a arriscar a vida de Miguel. O nome do filho ressoou nos ouvidos de Ricardo como uma confirmação final. Ele fechou os olhos por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Miguel era seu filho. Tudo fazia sentido agora. O anel, a atitude protetora de Isabel, até a desconfiança do rapaz. Por que você não me contou? Poderíamos ter enfrentado isso juntos, disse Ricardo, com um misto de tristeza e reprovação. Você não entende, Ricardo. Não era apenas a sua vida que estava em perigo. A minha, a do Miguel, tudo teria mudado. E ele merecia uma vida tranquila, longe de tudo isso. Ricardo assentiu, embora seu coração estivesse cheio de perguntas. Ela sabia que Isabel havia tomado a decisão que acreditava ser a certa naquele momento, mas não pôde deixar de sentir a dor dos anos perdidos. O que você quer que eu faça agora? Ele perguntou com a voz quebrada. Isabel olhou para ele com um misto de amor e determinação. Quero que você deixe ele viver a vida dele. Não interfira diretamente, pelo menos por enquanto. Miguel precisa de tempo. Eu preciso de tempo. Ricardo assentiu, embora cada fibra do seu ser quisesse rejeitar essa ideia. Mas ele sabia que tinha que respeitar a vontade de Isabel, mesmo que isso significasse manter distância. Mas eu quero estar perto de alguma forma. Eu não consigo fugir disso de jeito nenhum. Ele é meu filho, Isabel, ele disse com firmeza. Ela não respondeu, mas ele podia ver nos olhos dela que ela entendia sua dor. Ambos sabiam que esse reencontro era apenas o começo de uma nova etapa cheia de desafios. Com o tempo, Miguel começou a sentir uma ligação com Ricardo, embora não conseguisse explicá-la completamente. Notou que o homem não pedia nada em troca de sua ajuda e que, embora parecesse distante, estava sempre presente nos momentos em que mais precisava. Essa presença silenciosa deu-lhe uma sensação de segurança que nunca tinha experimentado antes, fora de casa. Um dia, Miguel decidiu enfrentar as suas dúvidas. Durante uma de suas conversas no centro, ela olhou diretamente para ele e perguntou: "Por que você me ajuda tanto, Ricardo?" Ricardo hesitou por um momento, mas depois respondeu com sinceridade, embora sem revelar toda a verdade. "Porque vejo algo em você, Miguel. Você tem um grande potencial e quero que tenha todas as oportunidades que merece. Isso é tudo." Miguel não pareceu totalmente satisfeito com a resposta, mas também não insistiu. No fundo, ele sentiu que havia algo mais que Ricardo não lhe contava, mas decidiu esperar. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde as peças do quebra-cabeça se encaixariam. Entretanto, Ricardo e Miguel continuaram a estabelecer uma ligação baseada em pequenos gestos e momentos partilhados. Foi um relacionamento silencioso, mas profundamente significativo. Embora a verdade permanecesse oculta, ambos sentiam que estavam construindo algo especial. A distância que Isabel impôs ainda era um obstáculo, mas Ricardo sabia que estava a lançar as sementes para um futuro em que, talvez, a verdade pudesse vir à tona sem destruir o que estavam a construir. O sol se punha lentamente atrás dos prédios do centro da cidade, colorindo o céu em tons de laranja e dourado. Ricardo estava sentado num banco da praça, observando Miguel à distância. O menino organizava sua bandeja de anéis com a mesma concentração de sempre, mas dessa vez parecia mais pensativo. Algo em seu comportamento chamou a atenção de Ricardo, que decidiu permanecer em seu lugar, esperando Miguel terminar o dia. Por fim, Miguel fechou a bandeja e dirigiu-se a Ricardo. Para surpresa deste último, o menino carregava um envelope na mão. Quando ela chegou perto o suficiente,
Ela estendeu o envelope para ele, sem dizer uma palavra a princípio. Ricardo pegou, olhando com curiosidade. Isto é para você, disse Miguel, com voz firme, mas emocionada. Ricardo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita com uma caligrafia simples, mas clara. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele lia. Ricardo, não sei exatamente porquê, mas sinto que há algo especial entre nós. Desde que ele começou a me ajudar, percebi coisas que nunca havia sentido antes. É como se você sempre estivesse procurando alguém e, de alguma forma, esse alguém pudesse ser você. Minha mãe sempre me diz para não confiar em estranhos, mas você não se sente um estranho. Sinto que há algo que ele não está me contando, mas também sei que se ele não está me contando, é porque tem um motivo. Quero que você saiba que sou grato por tudo que você fez por mim. E embora ainda não entenda tudo, quero saber melhor. Quero saber quem ele realmente é. Espero que um dia possamos conversar de verdade, sem segredos. Obrigado por estar aqui. Miguel Ricardo terminou de ler a carta, sentindo um nó na garganta. Ele olhou para Miguel, que o observava com um misto de timidez e expectativa. Por que você me deu isso? Ricardo perguntou, tentando controlar sua emoção. Porque quero saber mais. Quero entender por que você está sempre ali, me ajudando. Sinto que há algo que minha mãe não está me contando, mas sei que você pode me contar. Ricardo fechou os olhos por um momento, lutando contra as palavras que queriam sair. Sabia que Isabel tinha pedido um tempo, mas também sabia que Miguel estava pronto para saber a verdade, ou pelo menos parte dela. Miguel, há muitas coisas que ainda não posso te explicar, disse finalmente, mas prometo que um dia você entenderá tudo. Por enquanto, quero que saiba que estarei aqui para ajudá-lo, sempre que precisar de mim. Miguel assentiu, embora uma pequena sombra de frustração cruzasse seu rosto. Ricardo percebeu isso e acrescentou. Isso não é um adeus, Miguel. É um começo. Tudo virá no seu tempo. O menino pareceu aceitar essas palavras, embora a curiosidade continuasse brilhando em seus olhos. Após um momento de silêncio, Ricardo se inclinou e acrescentou. Obrigado por confiar em mim. Você é mais forte do que imagina e estou muito orgulhoso de você. Miguel sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Naquele momento, Ricardo sentiu que, embora o caminho ainda fosse longo, tinha dado um passo importante rumo à ligação que almejava. Naquela noite, ao voltar para casa, Miguel deixou a carta de Ricardo na mesa da cozinha. Isabel descobriu-o mais tarde e, ao lê-lo, sentiu um misto de emoções, alívio, medo e uma esperança que não sentia há anos. Ela sabia que o encontro entre Ricardo e Miguel era inevitável, e embora ainda temesse as consequências, entendeu que o destino tecia algo maior do que ela poderia controlar. Ricardo, por sua vez, voltou para casa com nova determinação. A sua relação com Miguel estava a crescer, e embora o tempo e as circunstâncias os separassem, ela sentia como se tivesse plantado a semente de algo duradouro. A história terminava aqui, mas as vidas de Ricardo, Isabel e Miguel estavam apenas começando a se entrelaçar novamente. O futuro estava cheio de incógnitas, mas também de esperança. Até onde você estaria disposto a ir pelas pessoas que ama? A história de Ricardo, Isabel e Miguel nos ensina que o amor verdadeiro, muitas vezes, exige sacrifícios, paciência e decisões difíceis. Proteger quem amamos pode significar guardar segredos, mas também enfrentar o passado e aceitar verdades que nos transformam. Cada escolha deixa uma marca, e a coragem está em decidir o que é certo, mesmo quando o coração quer mais. Clique no vídeo na tela para acompanhar essa incrível jornada de autodescoberta e refletir sobre como as decisões do passado impactam o presente. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vejo você no próximo capítulo.